Oi, amigos, como vocês estão? Gente, hoje eu me deparei com um comentário, vou deixar aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu achei ele interessante, então a gente vai falar um pouquinho sobre ele com vocês. O Paraguai deixou de ser interessante? O que acontece é que a maioria dos nossos vídeos, né, além da gente contar nossa experiência e dar algumas dicas, a gente fala muito sobre preço de imóveis e supermercado. Basicamente isso. E a gente sempre percebe que há esse tipo de comentário, né, nos nossos vídeos, que o preço de mercado não tá compensando, que o preço de casa tá muito caro, especialmente aqui em Cidade del Este, que é onde a gente mora. E a gente vai falar um pouquinho, sobre vocês com isso, né, de que na nossa opinião, o Paraguai não se resume somente a preços. Claro que quando você vai mudar de país, quando você vai sair ali do conforto, né, que você tem, você quer algo que te dê segurança, algo que seja mais barato do que você já está acostumado a pagar, ainda mais se tratando do Brasil, né. Nós queremos sair do Brasil e pagar menos em tudo, obviamente. Mas a gente tem que pensar de que preço não é tudo, né, especialmente no nosso caso, e vai ser sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes eu vou pedir para você se inscrever no canal se você é novo aqui. E se você gostar do nosso vídeo, do nosso conteúdo e da gente, deixe seu like para ajudar. Queremos também deixar a indicação para quem está aí no processo burocrático de documentação da Dona Marina, uma despachante nossa de confiança, parceira, que está com a gente desde lá de trás, desde o começo do canal, até mesmo antes disso. Uma pessoa íntegra e que já está no mercado há mais de 25 anos. Ela é paraguaia e, além de despachante, ela é contadora. Então, além do processo burocrático de documentação, se você precisar de algum serviço para qualquer outra coisa, ela vai conseguir te atender perfeitamente. Então a gente vai deixar o número aqui na tela e na descrição, QR Code, caso você queira apontar a tela, ou se não, a gente sabe que tem gente que prefere o númerozinho, a gente vai deixar aqui também para vocês. Entrem em contato que vocês serão atendidos com todo o carinho do mundo, eu tenho certeza. Então, bora ao assunto do vídeo. Pois é, pessoal, quando se fala, quando se depara com um comentário como esse, onde a pessoa fala basicamente que o Paraguai não é mais como antigamente. A verdade, pessoal, é que o Paraguai, ele não é aquele país que o brasileiro normalmente tem aquele pré-conceito. O que seria isso? O brasileiro ele olha para todos os países do mundo e lembra ali a primeira informação que vem à cabeça quando fala daquele país. E isso daí a gente sabe que é uma maneira extremamente superficial. Existem brasileiros que conhecem mesmo o Paraguai e sabem aí quais são as dificuldades e quais são os benefícios de morar nesse país. Porém, de uma maneira geral, as pessoas precisam estudar muito antes de vir. E a gente tem aí a nossa pequena parcela de contribuição morando aqui há um tempinho. E realmente, quando nós viemos, nós tínhamos aí percepções, por exemplo, como do mercado imobiliário. Nós ficamos pesquisando principalmente aluguel e percebemos que existiam de todos os custos, porém os mais em conta, obviamente, são muito piores. E os bons, os que estão em ótimo estado, eles são muito mais caros. Isso tudo faz com que você não tenha um meio termo. Ou se você tiver um meio termo, ele é muito rapidamente absorvido pela demanda, que é muito grande. Existe muito mais pessoas precisando do que a disponibilidade do lugar. Então, aí já é o primeiro ponto que a gente cai do cavalo. Né? Outra percepção que as pessoas têm é aquela de que o Paraguai tem produtos falsificados. Nós não tínhamos já essa percepção, já tínhamos evoluído a mais do que esse ponto. Porém, aqui no Paraguai você encontra coisas de muita, muita qualidade. Existe um padrão de vida alto para a maioria da população, no sentido de que se você vive e você tem um trabalho, tem uma base familiar boa, isso daí já supre a maioria das demandas das pessoas. Uma demanda muito interessante que o Paraguai tem, diferente do Brasil, e que a maioria das pessoas percebem isso morando, é que o Paraguai, de uma maneira geral, ele tem imóvel próprio. E no Brasil a gente observa que é muito difícil conquistar a sua casa própria, o seu terreno, ou se quando consegue, se fazem aqueles financiamentos de 30 anos.
Aqui, pessoal, a maioria das pessoas tem acesso a terrenos novos, pagando aí 130 meses, é bastante, mas comparado com 30 anos é muito diferente. E fora que os juros não são abusivos e absurdos, né? Então a pessoa compra aquilo e ela paga o que ela compra, ela não paga 3, 4 vezes mais. Então, em poucas cotas, ele já tem o seu terreno próprio, já pode começar a construção. E assim, isso é uma coisa muito bacana, né? Que ainda existe no Brasil, mas cada vez está em desuso. A família é grande e um ajudando o outro. Esse é um ponto que a gente amadureceu muito aqui e a gente consegue ver que é uma coisa maravilhosa, né? Até existem essas teorias aí de que querem acabar com a família no mundo todo e de uma maneira geral no Ocidente é verdade. Quando você tem uma família fraca, você fica muito mais suscetível a coisas externas, a dificuldades. Agora, se você tem uma família realmente forte, onde gente ajuda a gente, onde existe essa contribuição de sangue, realmente as coisas prosperam mais. E se você alia isso a um país onde você tem um custo de vida mais baixo, faz toda a diferença. E aqui a gente também encontra isso. O Paraguai, apesar de você ter um custo alto de moradia, para você comprar ela, principalmente depois de construído, você tem a possibilidade de se afastar pouco comparado com o Brasil ou com uma grande cidade brasileira. Se você está a 10 quilômetros de distância, 12 quilômetros de distância, nós temos aqui terrenos a partir de 600, 700 reais. 12 por 30. Então, assim, veja bem, veja se uma periferia de uma grande cidade do Brasil você encontra um terreno por 700, 800 reais por parcela mensal. Eu acredito que é praticamente impossível. Se tiver, comente aí que a gente vai é, gostar de saber. O que acontece é assim como no Brasil, né? Cidade do Leste é uma cidade grande, é a segunda maior cidade do Paraguai. Então, óbvio que o preço vai ser elevado não só por conta de ser a segunda maior cidade, mas ser o polo mesmo dos estudantes brasileiros. Tem muita faculdade de medicina, então a procura aqui é grande. Pessoal, dê uma olhadinha aí no nosso canal. Nós postamos aí a cidade de Paraguari. A cidade de Paraguari, ela se encontra a 60 quilômetros de Assunção. Na cidade de Paraguari, pessoal, existem terrenos com preço à vista de em torno de 10 mil reais, pessoal. Então, você compra um terreno de 12 por 30 numa cidade a 60 quilômetros da capital do país, que é uma capital muito grande, é a capital da infraestrutura, é a capital do desenvolvimento paraguaio, por 10 mil reais. Então, assim, é muito diferente. Não tem como falar. Você olhando assim o que a gente apresenta, por exemplo, a gente apresenta muita casa boa, bem localizada, que é o que o nosso público mais precisa. Porém, aquelas pessoas que têm uma renda mais baixa, tem muita possibilidade no Paraguai e, assim, é um país que faz total diferença. Quando a pessoa tem um preconceito com o Paraguai, a gente tem que estudar mais. Eu fiquei vindo para cá, antes de morar definitivamente, por 6 meses. E essa percepção eu só estou tendo agora porque eu estou conseguindo ampliar esses horizontes. E basicamente esse é o intuito desse vídeo. Passar para vocês experiências de quem quer se aprofundar mais. E a gente fala assim de coração aberto porque realmente é o que estamos vivendo. Então assim, você quer buscar uma coisa próxima do microcentro, você quer buscar uma coisa até em bairros assim que não são tão bons, o paraguaio valoriza muito. E esse preço que é colocado, a maioria dos imóveis que a gente mostrou, vendeu. E as críticas acabam caindo por terra. Por quê? É a lei da oferta e da procura. Se você bota um preço do imóvel e você acha que vale aquilo e vende, é porque de fato vale, porque o mercado reconhece. E quando o mercado não reconhece, aquilo fica a Deus dará. Exatamente. Embora os preços sejam mais elevados do que algumas pessoas pensam, é o que o Guilherme falou, a procura. Então, se há procura, é porque o preço tá ok, é porque as pessoas estão conseguindo adquirir. Mas é como ele disse, existem muitas outras possibilidades. Não existe só a cidade do leste. Então, acho que é um pouco injusto, né, falar que que o Paraguai deixou de ser interessante porque o preço de A ou B não atinge as suas expectativas. Exatamente. O pacote Paraguai, pessoal, ele envolve não apenas imóvel,
não apenas comércio, comércio de fronteira. A vida no Paraguai ela oferece para você tranquilidade, não que regiões do Brasil ou outros países não te entreguem tranquilidade. Porém, falando do Paraguai em específico, se você busca tranquilidade, você vai encontrar. O Paraguai te oferece segurança. Existem problemas de segurança, mas é raro, é difícil acontecer. A possibilidade de proteção familiar é real. A segurança no Paraguai, ela é de fato segurança privada ou segurança até policial, ela é de fato efetiva. O custo de vida, vamos falar do custo de vida. A gente tem um gasto aqui mensal que inclui seguro de carro, que inclui todos os gastos aí fixos menores do que o nosso condomínio que a gente pagava em São Paulo. Então, assim, não tem como não falar que é um upgrade, que é uma melhora. E isso que a gente está falando que a gente vive na grande cidade, em Cidade do Leste, no foco da onde tudo acontece. E se você não tem essa condição, você vai encontrar coisa próxima a cerca. 10 quilômetros de distância, eu não considero longe, eu considero próximo. E você vai encontrar a questão da segurança, a possibilidade de se defender, você vai encontrar o custo de vida mais baixo. Quantas vezes eu fui ver agora um terreno com uma proprietária, as casas na época eram feitas por Itaipu. Itaipu entregava as casas são maravilhosas, o terreno é enorme, 17 por 30 o terreno. E uma das curiosidades que chamou muita atenção da compradora, a vendedora, dona da casa, falou: aqui a água é de graça, a gente não paga. E aí mostrou a água dela lá, que vem da rua, mas é como se fosse um poço comunitário administrado por Itaipu. A água é de graça, pessoal. Aonde no Brasil se encontra água de graça a esses moldes? Um bairro onde você tem água de graça. São, assim, diferenças que quando você conta para um paraguaio, em muitas conversas que a gente tem, como é a vida, como é o tributo, como é a questão da liberdade no Brasil, eles falam assim, mas como vocês podem viver assim? Como é possível? Então, assim, e de maneira geral, pessoal, falando outra perspectiva, o paraguaio, assim como o brasileiro, tem às vezes uma visão superficial do Brasil. E geralmente a visão deles do Brasil é de um país desenvolvido, eles têm uma certa admiração pelo desenvolvimento do Brasil. E aí a gente encontra essas duas ondas, assim, pessoas chegando, muitas das vezes não aguentando mais o Brasil, e os paraguaios falando, mas o Brasil não é tão desenvolvido, o Brasil não é tão... E acaba criando aí essa questão assim de primeiras impressões. A gente ter informações sobre um país é algo difícil. A melhor forma de se conhecer um país é ficando no mínimo aí 3 meses e você vai ter uma visão superficial. Então, eu falando para vocês, eu pesquisei 6 meses. Essas percepções que eu tenho hoje é de 1 ano e 10 meses, entendeu? Vivendo e tendo dia a dia, conversando com o paraguaio, fazendo comercialização de imóveis, principalmente. Então, assim, não pensem que é fácil você viver e falar, optar sobre um país, e isso leva muito tempo e muita pesquisa. E o Paraguai ele tem um pacote muito bom para se viver. Nós não temos arrependimento nenhum de ter vindo, pelo contrário, nós gostamos muito. É incrível assim que, por exemplo, a gente tem feito muito negócios e com paraguaios. E as portas, eles vão abrindo as portas, e eles são, depois que passa aquele período de pré-conhecer, que eles veem a sua índole, que você vê a índole deles, eles te abrem as portas de uma maneira especial. E assim, eu acho que as pessoas aqui são muito especiais, estou muito feliz. E assim, não me vejo em outro país no momento. Referente ao custo de vida, tem 2 vídeos que a gente fez sobre isso mais explicadinho, então eu vou deixar o link na descrição se você tiver interesse de dar uma olhadinha. Dá uma olhadinha lá que ele tá bem mais completo. Mas resumindo, né, não só o custo de vida é mais barato aqui, comprovadamente, né, por nós, assim, a gente tem vídeos que a gente cita quanto que a gente gasta, quanto que a gente gastava no Brasil e gasta aqui, então assim, não tem como discutir. E tem também a questão do poder de compra. O poder de compra aqui, gente, acaba sendo muito maior do que no Brasil. Vou dar alguns exemplos. O nosso carro, o valor que a gente pagou no nosso carro aqui, a gente não compraria um com as mesmas tecnologias, as mesmas
os mesmos mimos que o nosso carro tem, a gente não compraria com o mesmo preço no Brasil. Outro exemplo, Guilherme comprou recentemente uma moto 0 km, também tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link caso tenha interesse de ver. Ele pagou 8 mil na moto? 8 mil reais em uma moto 0 km. E não é uma motinho, é uma moto. Outro exemplo, eletrodomésticos e afins, muito mais barato. Quando nos mudamos para cá, a gente não trouxe televisão, vendemos tudo no Brasil, viemos para cá com o dinheiro do que vendemos para comprar aqui. A televisão da sala, que tem que ser maior, né? A gente pagou o preço de uma televisão grande, o preço que a gente pagou numa pequenininha que a gente tinha no quarto no Brasil. Então, assim, não tem, sabe? Não tem como falar. São coisas que a gente comprova ali dia após dia. E fora outras inúmeras coisas que você consegue achar aqui no Brasil, não tem. Coisas diferentes, coisas diversificadas. Então, assim, fazer também essa comparação referente a supermercado, ao que se compra aqui, também eu não acho justo. Primeiro que o próprio imposto aqui já dá de 1.000 a 0 no Brasil, né? Que ali é até 10%. Então, assim, tudo que você vai comprar já não precisa, você nem precisa estar aqui para saber que vai ser mais barato. E referente a preço é isso, gente. Mas o Paraguai ele não se resume a preço, não se resume a casa, supermercado, a compras no microcentro e etc. Ele é muito mais que isso. A qualidade de vida aqui é muito melhor, é infinitamente melhor. A gente pode dizer por nós, pela nossa família, o que vivenciamos, né? Um dos motivos de querermos ter saído de São Paulo, foi exatamente a qualidade de vida que não estava legal. E aqui, eu não sei o que acontece, mas a gente pisou o pé aqui. Eu até falo pro Guilherme, dá uma vontade de vida, dá uma vontade de viver. A gente acorda de manhã, abre a janela, abre as portas e dá vontade de fazer as coisas, dá vontade de viver. O dia rende. É uma coisa que é inexplicável. E para nós, isso não tem preço. Eu tava até conversando com o Gui recentemente, eu falei para ele, Gui, se o Guarani valesse mais que o real, a gente estaria aqui? Aí ele falou, óbvio. Mesmo que ele valesse o que o dólar vale, se o Guarani valesse o que o dólar vale, a gente estaria aqui, por tudo que o país nos proporciona, que não é só preço baixo. Nos deparamos aí, às vezes, com algumas coisas que realmente gostaríamos mesmo que fosse mais em conta. Supermercado, por exemplo, né, que é algo que ele não tem como não fazer, como economizar. Numa casa você até consegue economizar, mas supermercado não, você precisa comer. Gostaríamos que fosse mais barato? Gostaríamos, mas não é. E é isso, é a realidade. Porém, a gente perde nisso, mas ganha e infinitas coisas. E pra gente não tem preço. Pois é, a gente vai mostrar aí para, eu vou falar mesmo, 3 casos que nós tivemos aí de amigos que vieram do canal. O primeiro deles falando referente aos Estados Unidos. Já tem aí 3 pessoas que falaram com a gente. Uma delas já veio para cá, já está quase se instalando. E outras 2 que estão nos Estados Unidos querendo migrar para o Paraguai. Qual que é a principal reclamação deles? Imposto e qualidade de vida. Eles falam que assim, eles têm um imposto lá que é diferenciado, eles têm burocracia lá que engessa e aqui eles têm liberdade. Eles podem fazer as coisas com muito mais facilidade. O outro caso é uma brasileira que veio para cá e ela precisava de um veículo para se locomover barato. Qual foi o veículo que ela... E ela não tem muita habilidade para conduzir moto. Qual foi a opção que ela encontrou? Uma moto automática, onde ela não precisa trocar marcha, por o valor de R$ 5.000. E uma moto 125. E qualidade de vida engloba realmente muitas coisas. Não é só preço baixo. E a gente tem preço baixo. Engloba você sentir a vontade onde você está, envolve ter muitos parques, muitas praças com pessoas que não estão deprimidas, que não estão umas contra as outras. Isso faz toda a diferença. Envolve viver em uma cidade que tem um ambiente familiar. Isso daí faz toda a diferença para nós. E se você busca isso, é prazer. Esse é o Paraguai, é o que a gente tem a dizer da nossa percepção, da nossa expectativa
Sim, e acima de tudo a gente se sentir confortável em casa, né, porque eu já falei algumas vezes aqui no canal também, que no Brasil não estávamos nos sentindo mais à vontade, confortáveis e felizes, e estar num lugar onde as pessoas estão sincronizadas com você, onde você consegue conversar do tudo que você quer, você consegue ser você consegue existir no mundo, né. Costumava falar para o Gui que parecia que a gente não existia, né, a gente tinha que ficar ali só ouvindo e observando, né, e aqui não. Então essa liberdade, essa qualidade a gente diz que é uma qualidade de vida para nós, né, porque era algo que nos incomodava muito. Então essa liberdade que a gente tem aqui não tem preço. E é isso, Pessoal, e também referente aí a uma coisa muito interessante, né? Agora, 8 horas da noite, você não ouve um barulho só do grilo. E a gente não vive numa região assim rural, a gente não vive num, a gente só ouve o grilo cantar, né? E, por exemplo, onde a gente vivia antes, não é, vai, que não se encontre isso no Brasil. Se encontra muito sossego no Brasil, não tenho a menor dúvida, não estou querendo dizer isso. Mas estar numa cidade grande como Cidade del Este, a segunda maior do país, você está num bairro comum e às 8 horas da noite você não ouvir nada. A gente vivia num lugar onde esse horário estaria horário de pico até agora, passava ônibus, uma linha de ônibus o dia e a noite, o tempo todo, trem, e a gente trocou completamente isso por uma cidade que nos atende, que nos dá condição de ter o ganha-pão de cada dia e nos dá sossego e tudo mais que a gente já falou ao longo do vídeo. Então, essa é a nossa percepção. Se você quiser nos ajudar, se torne membro do canal, fique conosco nos próximos vídeos e até a próxima. Tchau, tchau.